Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Este é o Trocando Ideia, é um programa semanal de entrevistas. Hoje nós temos um convidado muito especial. Se você gosta de vídeos sobre história, sobre ciência, e especialmente se gosta de desenhos animados e jogos, você certamente já viu um vídeo dele no YouTube. Nós vamos conversar hoje com o Felipe Castanhari. O Felipe é o criador do canal Nostalgia, que está há mais de 10 anos no YouTube e tem mais de 14 milhões de seguidores. Me conta como é que você entrou nessa vida aí de... Claro, bem, primeiro, que honra estar aqui com você, Drauzio. Preciso falar que estou muito feliz de ter sido convidado e ter a oportunidade de trocar uma ideia com o Drauzio aqui. Nossa, isso é demais, eu estou muito feliz, então vou tentar aproveitar ao máximo desse bate-papo. Igualmente, viu, Felipe? Muito obrigado pelo convite e... como começou isso, né? Essa Como você história. caiu nessa vida? Então, A tua formação qual é, A minha Felipe? formação, é engraçado, porque as pessoas não fazem ideia, eu era animador 3D, eu sou formado em animação 3D, muito específico, né? Eu fiz toda a minha parte de formação em animação, modelagem 3D, eu fiz uma escola aqui no Brasil que chama Méliès, que é toda voltada para essa parte de 3D, e eu achava que era o que eu ia fazer pro resto da minha vida, tava felizão na minha área, até que eu percebi uma coisa muito cedo, que é que eu sou uma pessoa muito difícil. E quando eu percebi que eu sou uma pessoa muito difícil, eu falei assim, eu vou ter alguns embates com chefes, né? E eu tive. E no meu último embate, em que eu fui demitido, porque eu briguei com o meu chefe, eu comecei a freelar em casa, né? Fazer uns... era animação para jogo de Facebook, que estava rolando muito, né? Então precisava pagar as contas, comecei a pegar um monte de trabalho de animação para Facebook, e nesse meio tempo, quando eu tinha uma folguinha, eu comecei a assistir YouTube, isso foi em 2011, né? No Então, começo, né? bem no comecinho, exatamente. E aí eu tava lá, assistia muito Cauê Moura, assistia Felipe Neto, o pessoal que começou ali, eu falava, caramba, esses caras, eles são donos do próprio conteúdo, o canal é deles, eles escolhem o que vai entrar, o que não vai entrar, a maneira com que eles fazem, e eu vi muito valor nisso, sabe, trabalhando já há muito tempo, eu trabalhei 5 anos nessa área de animação, e eu percebi que, tipo assim, eu vou sempre estar trabalhando no projeto dos outros, não tem jeito, até eu conseguir nome para ter um projeto meu, até eu virar um Carlos Saldanha, entendeu? Que é o diretor da DreamWorks, eu falei assim, isso vai demorar muito. Então eu vi no YouTube uma oportunidade de eu ser dono do meu próprio conteúdo e de eu conseguir pôr em prática qualquer ideia que eu tivesse na cabeça. Esse pessoal que estava no YouTube nessa época, já era um pessoal com bastante audiência, né? Eu lembro que nós fizemos um documentário sobre maconha, e eu dei uma entrevista para o Cauê, assim, em horas tinha 100 mil views na entrevista, um Drauzio de absurdo. Chava, assisti, muito bom, inclusive. Então, é engraçado, porque naquela época, os números, eles impressionavam, mas se você compara com hoje em dia, Claro. existe uma grande diferença. Naquela época, era muito difícil você conseguir 100 mil acessos num vídeo. Nossa, em 2011, 2012, pouquíssimos canais conseguiam isso. E eu tive muita sorte de, desde o início do meu canal, meus vídeos tinham 100, 200, 300 mil acessos, assim, acho que eu nunca tive um vídeo meu com menos de 200 mil acessos, assim, então eu tive o privilégio de ser abraçado pela audiência, é claro que isso por conta do meu conteúdo, né, mas eu entendo que na internet não é só sobre conteúdo, não é só sobre quantos vídeos você faz, tem uma coisa ali do carisma, tem uma coisa da sorte da galera ir com a tua cara, gostar da maneira com que você se comunica. Quem para estudar a plataforma e vai entendendo e se preocupa em melhorar a maneira com que se comunica, escuta o feedback das pessoas, os comentários, e vai melhorando, vai aprimorando o trabalho, eu acho que tem essa possibilidade de conseguir trabalhar com o YouTube, mas não é só isso, né? São vários fatores. Então eu tive muita sorte. Ô Felipe, você teoricamente tem um canal, você pode falar de qualquer tema nesse teu canal, né?
Como é que você disse: "Não, eu vou dirigir o meu trabalho para esse tipo específico de atuação"? É, o meu canal ele tem o nome de Nostalgia até hoje, por mais que eu não fale mais de coisas da minha infância, mas é porque ele justamente nasceu, com essa eu percebi, foi uma análise muito simples que eu fiz do YouTube. Eu peguei uma madrugada que eu comecei a ver um monte de abertura de desenho animado da minha infância e comecei a sentir aquela nostalgia. E aquele é um sentimento gostoso, é um sentimento muito legal, a nostalgia. E aí eu falei assim: "Pô, imagina se tivesse um canal no YouTube que reunisse os temas da minha infância, falasse dos episódios, dos personagens, das aberturas". E aí eu procurei, porque eu queria consumir isso. E não tinha nada, não tinha nada na gringa, não tinha nada no Brasil. Aí eu falei assim: "Meu, acho que tem um espaço aí pra mim, existe porque se eu como usuário estou buscando isso, com certeza tem pessoas da mesma faixa etária, demográfico parecido que estão buscando algo também parecido". Então a minha primeira análise foi uma ideia que eu queria que tivesse, um tipo de canal que eu queria consumir e que não existia. Falei: "Eu vou criar, porque eu quero consumir isso, então eu vou me divertir muito fazendo". E aí eu dei essa sorte de ter uma ideia, executar, e existia um público gigantesco numa época, lá 2012, em que a nostalgia estava em alta. Era uma época que nas redes sociais todo mundo ficava compartilhando coisa antiga, e olha na minha época, ah, você se lembra disso daqui? Aí tinha a foto de um fax, você não sabe o que é isso. E era a época que a galera, o Power Ranger que troca a cabecinha, o pessoal compartilhava muito. Então eu dei sorte também desse movimento da nostalgia carregar o meu canal e ajudar a divulgar ele. O próprio algoritmo do YouTube divulgou o meu trabalho para muita gente. Falou: "Carregar o teu canal", mas o canal não existia. Como é que você fez ele existir? De que recursos você Foi, dispunha na época? então, meus próprios recursos, como eu trabalhava com 3D, como eu tinha um conhecimento de cinema, eu usei tudo que eu tinha da minha área para criar um canal. Então, assim, no início eu fiz uns 3, 4 vídeos ali, não deram certo, Sozinho? sozinho, ninguém curtiu. Não gastei muito tempo nos vídeos, eu fiz algo que eu achava que a galera ia curtir, que era o que o pessoal já fazia na época, que era aquele vlog todo sem edição nenhuma, tudo jump cut, corte rápido, falando uma coisa rápida, com humor. Não deu certo, né, ninguém gostou. E aí eu falei assim: "Bem, tá dando muito trabalho, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma última tentativa, eu vou fazer um diferencial, vou parar, vou escrever um roteiro, vou fazer um tema com uma edição legal, vou criar uma identidade visual". Usei todo o meu background eu já tinha sido antes designer também, trabalhei como motion graphics, eu falei: "Eu vou usar todo o meu conhecimento e eu vou criar uma coisa que eu acho que vai ser legal. Se não der certo, eu desisto". Aí eu fui, gastei acho que uma semana para fazer, uma semana e meia para fazer, era um vídeo curtinho, mas era um vídeo da antiga TV Cruz. E aí, que era um programa que passava no SBT, de desenho animados da Disney. E aí eu fiz esse vídeo, e aí eu postei, e nesse dia eu falei assim: "Já que eu dediquei todo esse tempo, eu vou fazer uma coisa muito errada, eu vou mentir". Eu vou mandar e-mail para todos os blogueiros que existiam na época, era a época dos blogs, todo mundo lia os blogs em É. 2010, 2011. Eu mandei e-mail para todos os blogs fingindo ser outra pessoa, falando: "Eu achei esse vídeo na internet, acho que vocês iam gostar". Mandei, eu juro, acho que foram mais de 60 e 2 idiotas caíram. 2, imagina, 2 anjos, 2 anjinhos, Fail Wars e Insônia, 2 blogs que eu lembro até hoje, eles postaram, e de 200 acessos, meu vídeo foi para 50.000 em um dia. E aí, passou uma semana, eu postei um outro, e aí foi para 100.000, e aí depois eu postei outro, 200.000, e desde então não parou de crescer. Foi assim que começou. E como você foi alimentando? Com que tipo de tema? Porque você foi variando, né? Sim, inicialmente era todos os temas da minha infância, né, É. então era o canal Nostalgia, eu falava de Caverna do Dragão, eu falava de Chaves, Chapolin, eu falava dos desenhos da minha infância, que não vão ser os desenhos da sua infância, Drauzio, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, passava na Manchete. Então, inicialmente os vídeos, os temas eram todos e o diferencial do meu canal era a edição, né, então eu gastava um tempo grande com edição, para trazer os vídeos, para trazer as aberturas, para as pessoas verem aquilo, porque para elas sentirem a nostalgia não adiantava eu falar,
Elas tinham que ouvir a música, ver trechos do desenho. Então a edição começou a pesar muito no meu conteúdo e eu vi que era o diferencial. E Foi era o assim. trabalho de um homem só. Inicialmente era um trabalho, era só eu tinha um amigo meu de infância que começou a me ajudar também com os roteiros, me ajudava com algumas coisas das pesquisas, mas o grosso mesmo era tudo eu que fazia. Com o tempo o canal foi crescendo, eu comecei a contratar editor, depois roteirista, aí equipe comercial, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que virou o que é hoje, assim, foi saindo do controle, assim, foi muito rápido, muito rápido. Foi coisa de, acho que em 2 anos eu saí de completo anonimato, tipo, as pessoas me paravam na rua o tempo inteiro pra pedir foto e eu não entendendo isso, tipo, a internet é muito rápido, né? Muito rápido. É meteórica, né? É meteórico, você vê, hoje em dia ainda mais, assim, naquela época era muito difícil, eram poucos canais, então assim, naquela época foi muito impressionante, porque eram poucas pessoas, então eu senti muito, tipo, caramba, hoje em dia tem muita gente, hoje em dia a internet virou um mercado, virou uma indústria gigantesca, canais gigantescos, super nichados, que poucas pessoas conhecem, mas é tão nichado e tão grande que para aquele nicho tem um valor gigantesco, mas você vai ver, o grande público não conhece. Virou isso, virou uma coisa enorme. Naquela época não, naquela época eram poucos canais. Drauzio, eu lembro, uma vez fizeram uma matéria que chamava Os Milionários do YouTube. Por que os milionários? Porque eram os canais que tinham mais de 1 milhão de inscritos. E na época eram só 10. 10 canais. 10 canais. Eu já fui o segundo maior canal do Brasil. Eu tava nesse top dos canais com 1 milhão. Então era. E a aceitação era total, as pessoas. Nossa, era saudosista, era outra internet. Era muito diferente a dinâmica da internet naquela época. É engraçado porque mudou da água pro vinho, assim, a internet, o YouTube, as redes sociais de 2012, 2013 eram outra, era a dinâmica era outra. Hoje em dia a maneira com que as redes sociais operam é completamente diferente, até porque quando a classe política descobriu o potencial destrutivo das redes sociais, aí virou uma bagunça. Mas não só isso, pro grande público também, assim, eu acho que o ser humano mesmo, se falando, olhando de uma perspectiva maior mesmo, acho que o ser humano ele ainda não aprendeu a usar a internet. Ele não está preparado pro que ela pode causar, é engraçado porque são tantas coisas boas que a internet trouxe, conectou famílias que, sabe, que viviam distante, fez com que pessoas conseguissem aprender de uma forma muito mais rápida, acesso à informação, mas ao mesmo tempo, eu sinto que a internet, de certa forma, ela conseguiu também despertar um pouquinho o pior da gente. Não tem dúvida, né? Você não concorda? Total. Eu acho que, eu não sei por quê. Eu não Eu acho entendo que é se um o lado. anonimato. O que você acha, Drauzio? Eu não sei. Como foi o impacto que aconteceu com você? Você era um menino, trabalhava, fazia animação, trabalhava dentro do escritório, era conhecido pelos amigos e por mais ninguém. Como foi esse impacto? De repente sai na rua, vem gente querendo tirar fotografia. Eu vou te falar, essa é a parte mais legal, porque por mais que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo deve ter uma percepção muito errada de tipo, nossa, mas o Castanhari, ele fala de política também, né? Ele, sei lá o quê, nossa, ele deve ser muito xingado, ele deve ser... Pessoas, sabe quantas pessoas em 11 anos de internet já pararam para me xingar pessoalmente na rua? Uma menina em uma balada, porque ela tava muito bêbada. E aí ela veio elogiar o meu amigo, ela veio falar que gostava do meu amigo, do Cauê Moura, mas que me achava um merda. Desculpa a palavra. Mas eu achei, eu juro, isso ficou tão marcado na minha... Não porque eu senti uma violência, não foi nada disso. Porque foi a primeira vez que eu encontrei um hater. E foi a primeira e última, Drauzio. E desde então, eu me expus muito mais na internet desde essa época. Eu falei muito mais de temas que são mais espinhosos, temas que pessoas discordam, que não há concordância absoluta até mesmo entre historiadores. Então, ao se expor dessa forma,
eu me coloquei ali para ser criticado por uma gama maior de pessoas. Então, vixe, eu comecei a ser detonado por muita gente depois disso. E aí eu te pergunto, na rua piorou? Mas não, não. Foi aquela menina em 2016 Sei. e nunca mais. Sabe o que eu recebo na rua? Sabe o que eu recebo? A mesma coisa que você deve receber, Drauzio. Carinho. As pessoas vêm falar que gostam do meu trabalho, as pessoas vêm me abraçar, as pessoas vêm falar que eu sou importante, vêm pedir vídeo para filho, para tia, para... Então, o mundo real... É por isso que eu tô jogando esse tema aqui agora. O mundo real, ele é completamente diferente da internet. A dinâmica de ódio da internet, ela não passa necessariamente para a vida real da forma com que as pessoas imaginam. Eu tenho exatamente essa impressão. Você também não tem essa impressão? Porque eu acho que com você deve acontecer a mesma coisa. Na rua as pessoas são muito simpáticas, todo lugar que você vai, você carinhosas. deve ser abraçado, elogiado. E aí você vê na internet aquela coisa horrível. Eu não tenho paciência para isso, não sei como é que você lida com essa história. Eu não olho o que nós temos no nosso portal, gente que cuida dessa coisa toda, que vê as repercussões, vê tudo. Coitadas dessas pessoas, né? Eu pessoalmente não vejo, porque eu não quero me envenenar. Você tá certíssimo. E você não se envenena, não? Quando você olha, vê... Já me envenenei. O que eu percebi, né, é que o ser humano não foi feito, a gente não tem os... Eu acho, o que eu tô tirando, assim, de uma suposição, de uma análise que você pode até ajudar a completar, mas é uma análise superficial de que o ser humano não possui os mecanismos para lidar com o tipo de hate que a internet proporciona. Então, na internet, o cara, ele tem um anonimato, então, tipo, ele vai te xingar sem o medo de ter a mandíbula quebrada. Então, tipo, e por que eu falo isso? Porque a gente sabe que na vida real, se você chegar para uma pessoa que você não conhece e você xingar ela, você corre o risco de tomar um murro na cara. Claro. Você toma... Assim é a vida. Se você vai chegar alguém que não te conhece, que não deve nada pra você, você vai cobrar ela de uma coisa, você corre o risco de sofrer uma violência ali. Se a pessoa não tiver num dia legal, você pode... Então, esse risco, que pode ser mínimo, pelo menos no meu caso, que sou uma pessoa super querida, zero violenta, a pessoa pode vir me xingar, pessoalmente eu vou abraçar ela e falar, não é bem assim, você tá errado. Mas pode ser, ela sabe que existe esse risco, então ela pensa 1000 vezes. Na internet não existe esse risco. Ela pode te xingar e ela sabe que não vai acontecer nada com ela. Vale qualquer covardia. Qualquer coisa. Então, todo aquele filtro moral que a gente veste no nosso dia a dia, e todo mundo veste o filtro moral. O que tem na nossa cabeça aqui não é o que sai por aqui. A gente pensa coisas horríveis o tempo inteiro, mas elas não se refletem em atitudes ou até mesmo em falas. Às vezes, muito das coisas que estão aqui ficam aqui, porque a gente sabe que às vezes é coisa da nossa cabeça e fica aqui. Só que na internet, abre a porteira e a gente despeja tudo de mais horrível que está dentro da gente. Então, quando eu comecei a perceber, primeiro, que existia essa dinâmica, de que as pessoas na internet, elas agem de uma forma diferente mesmo, tem um padrão de comportamento diferente. De que eu não deveria olhar para esse padrão de comportamento e achar que ele refletia a realidade. Não reflete. Mesmo. Porque, pô, já sofri muito hate, já teve épocas que eu fui super cancelado. Nossa, sofri hate. E eu saía na rua, céu azul, os passarinhos cantando, encontrava alguém, nossa, você é incrível. Aí eu olhava aquilo. Então eu meio que percebi que a realidade era bem diferente e isso me ajudou de certa forma porque é muito difícil lidar com hate. Como eu falei, nós não temos os mecanismos, eu acho, internos para lidar com muito ódio direcionado. Quando a gente lê alguma coisa, alguma violência em direção ao nosso trabalho, nossa pessoa, nossa família, é perturbador, é difícil de lidar e você pode ler 100 elogios, aí você vai ler aquele comentário, você vai lembrar. Então, eu percebi que, pra mim, o melhor é não ler. Tipo assim, é não ser exposto a isso. Então, tipo assim, os lugares em que eu sei, em que se eu falar sobre alguma questão que é mais polêmica, vai ter muito comentário desse tipo de pessoa, eu só não leio.
e aí não existe, não Eu acontece. faço exatamente a mesma coisa, Felipe, porque comigo aconteceu um fenômeno semelhante a esse seu. Você entrou na internet, fez coisas, fazendo coisas maravilhosas, as pessoas adorando, né? E era outra época, estamos falando aí de uns 11, 12 anos atrás. Para mim, como eu sempre falei sobre saúde, as pessoas sempre receberam muito bem, né? Aparecia na TV Globo, fazendo séries sobre saúde, na casa das pessoas e tudo. Era só elogios ao trabalho. E, de repente, as coisas mudaram de aspecto, especialmente por causa da epidemia. A epidemia, eu acho que causou uma explosão de ódios e difícil da gente entender. Nós dois mesmos fizemos uma conversa pela internet É verdade, a gente fez naquela uma época, live junto, uma né, para live. para falar na época de trazer informação, né, sobre o coronavírus, justamente porque no meio, né, dessa discussão de as pessoas falam o que elas querem na internet, uma vez que a gente passa por uma pandemia, e aí começa um fluxo muito grande de desinformação, partindo de meios oficiais do governo, por exemplo, acho que é importante a gente lembrar, porque assim, vamos lá, você sofreu um hate grande também, na época da pandemia, por uma fala do início, que logo depois você já consertou e você já falou: "Não é bem assim, agora estamos", o que é normal, super normal, o que é esperado, o que é previsto acontecer numa Claro. situação nova, em que a gente não sabe ainda o que está acontecendo, as informações vão chegando, a gente vai esclarecendo. Então, eu fui percebendo como as coisas estavam desandando, e aí eu acho que é importante a gente lembrar que existiu uma época da pandemia em que a gente não tinha dados do Ministério da Saúde, É, de que a imprensa precisou fazer um consórcio para se unir, para tirar as informações de pandemia, porque o Ministério da Saúde não dava essas aliás, informações. escondia, né? Ou melhor, escondia essas informações. Então, assim, a gente está no início de uma pandemia, uma situação super grave, a gente tem um presidente falando contra a máscara, falando mal de vacina, o Ministério da Saúde escondendo os dados reais porque não quer assustar a informação, você está escondendo os dados de propósito da população para fazer parecer que a situação é menos grave do que realmente é. E nessa conjuntura, dessa conjuntura de coisas acontecendo assim, o problema é o Drauzio! Então, assim, a internet, o grande problema da internet, ao meu ver, muitas vezes, é focar num lugar que não é o problema. E dar atenção demais para uma situação que não é o que está gerando o problema, não é o que merecia de fato a atenção. É aquilo que falam de matar a formiga com uma bala de bazuca. Então, a formiguinha aqui, você quer matar com bala de bazuca, você pega todos os esforços para olhar para aquela formiguinha e a floresta pegando fogo em volta. E as pessoas lá olhando a formiguinha e falando, não, mas essa formiguinha aqui, ela... E a floresta pegando fogo e as pessoas morrendo queimada, e os animais queimando, e as pessoas, ai, a formiguinha. Gente, Mas o Felipe sabe que isso não foi um fenômeno puramente nacional, né? claro. Uma das maiores autoridades em doenças infecciosas nos Estados Unidos é o Anthony Fauci, que dirigiu o serviço especializado dos Serviços Nacionais de Saúde lá. Eu conheci ele há muito tempo, no início da AIDS, que ele teve um papel preponderante, o nome dele é Anthony Fauci. E o Fauci é um cara equilibrado, eu já assisti conferências, conversei pessoalmente com ele, é um pesquisador que goza do maior respeito no meio científico. Mas o Fauci, na época da Covid, a casa dele teve que ser protegida policialmente. Você não entrava na vizinhança da casa sem passar por barreiras estabelecidas pela polícia, porque começou a receber ameaças de todos os lados. Por quê? Porque ele dizia que as pessoas tinham que tomar vacina, Ficar em que casa. precisavam usar máscara, que não é, evitar o contato, as coisas mais básicas, não é? Então, isso cai numa discussão que as pessoas não querem ter essa discussão, cai sempre delicado, porque é todo mundo muito sensível, né? Ai, sobre a liberdade de expressão, né? O que é liberdade de expressão? O que significa? Você quer ter a liberdade de poder falar absolutamente o que você quiser, mesmo que isso cause a morte de pessoas?
Porque eu não defendo liberdade de expressão irrestrita. Sabe, essa liberdade de expressão quase etérea, É. que O não caso dos significa nada. movimentos anti-vacina, né? Tipo, os antivacinas, sabe, o que significa isso? Então, eu acho que isso é tudo muito delicado e a internet ela potencializou isso de um jeito. Esses grupos eles começaram a se organizar e aí foram crescendo, foram tendo expressão e aí a gente cai naquele mesmo um erro muito grave que as pessoas caem, que às vezes é tipo, ai, vamos assim, é tipo assim, hoje vamos trazer aqui para um debate sobre gravidade, um astrofísico e um terraplanista. Temos aqui um astrofísico que manja tudo sobre a lei da gravidade, ele manja tudo sobre relatividade geral, e temos aqui um terraplanista que acha que existe uma redoma que envolve o planeta Terra. Quando você coloca o astrofísico no mesmo patamar do terraplanista para debater uma questão que não deveria ser debatida, você pega o público e você está mostrando para o público que essas duas coisas são equiparáveis. De que falar de gravidade, de física, é a mesma coisa que falar de terraplanismo. De que as duas coisas são equiparáveis. Eu não acho que são. E eu não acho que isso é saudável, essa coisa dos debates, de não, vamos trazer para debater, sabe? E aí pegam duas pessoas esse exemplo que eu dei do terraplanismo e do astrofísico é ótimo, porque não são equiparáveis. Você não tem que colocar no mesmo patamar o terraplanista do patamar do astrofísico. Porque os dois partem de conceitos de realidades diferentes, entendeu? Um parte da realidade e o outro não. Então, isso é muito perigoso e a internet começou a fazer isso. Mas as pessoas têm, quando você tem discussão, duas pessoas que têm posições opostas, em geral, o espectador acha que a verdade está no meio, né? O que está errado, né? Porque um deles pode estar simplesmente errado e o outro certo. Né? Exato. Eu vou dar outro exemplo. Você pode pegar um cientista, trazer um cientista que defende que as mudanças climáticas estão sendo causadas pelos seres humanos, e você pode trazer um que diz que não. Só que 97% dos cientistas concordam que as mudanças climáticas estão sendo causadas pelos seres humanos, e 3% não. Então, quando você pega o 3% ali e você coloca no mesmo patamar dos 97%, você já quebrou a balança, porque a balança ela era para estar assim, e aí você coloca aqui, você equipara, e você está falando que esses 3% têm a mesma credibilidade que os 97%, que tem estudos, sabe, científicos, testes, inúmeras pesquisas para corroborar com as informações que eles estão trazendo. Então isso é perigoso. Eu acho muito perigoso, acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando elas veem esse tipo de debate, porque é isso, a verdade não fica no meio. O seu canal tem uma parte muito forte em ciência e em história. O que te levou a ampliar o leque para um tipo de tema que não costumava ser muito popular pela internet? Né? Foram duas coisas, né? A primeira é que os temas da minha infância acabaram, uma hora eu não tinha mais o que falar da minha infância, então eu falei, pô, já fiz todos os desenhos que eu assisti, já fiz dos jogos que eu joguei, já fiz das séries, já fiz de filme, já fiz de Michael Jackson, de Freddie Mercury, de Beatles. E agora? Aí eu falei assim, pô, o canal ele ainda precisa ser um reflexo de algo que eu gosto, senão eu não vou conseguir manter o mesmo entusiasmo para fazer. E eu falei, pô, eu gosto muito de história e de ciência. São assuntos que eu sou apaixonado. E eu era um péssimo aluno, né? Então, na minha época de estudante, eu aproveitei pouco as aulas de história e de ciência. Eu queria ter aproveitado mais. E aí, meio que eu usei o meu canal para recuperar o tempo perdido. Então, todos os temas que eu queria aprender novamente, estudar novamente e olhar falando, deixa eu estudar isso direito, eu fazia vídeo. E você foi um péssimo aluno em história, não é isso? Foi. E você atribui a quê? Essa falta de interesse que você tinha naquela época e o grande interesse que você desenvolveu depois? Você acha que como essas matérias são ensinadas É nas complicado. escolas? Nossa, essa é uma pergunta complicada, né, Drauzio? Porque ela pode abrir tantas questões. Porque
Eu tinha um sério problema em focar no professor falando. Muito disperso, era um aluno muito disperso, conversava muito, eu tinha muita dificuldade para prestar atenção. Só que quando eu queria aprender, quando o professor conseguia me prender a atenção, eu tinha facilidade de aprender absurda, e eu percebia que eu tinha facilidade, inclusive, de explicar o conteúdo para os meus amigos. Ô, Felipe, às vezes você vê comentários de gente que diz: eu vi o vídeo do Felipe e aprendi lições que meus professores nunca conseguiram me ensinar. Como é que você Ah, reage? eu fico triste quando eu recebo esse comentário. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, de que talvez um conteúdo que ela nunca conseguiu absorver, com o meu vídeo ela finalmente conseguiu, mas aí acho que é importante analisar o quão injusto é essa comparação, né? Porque meus vídeos levam meses para serem feitos, a gente às vezes tem um vídeo que eu fiz recentemente da história do Japão que ficou 1 ano em produção. Então, como é que você vai pedir para o seu professor ficar 1 ano preparando uma aula para você, com todo o auxílio, visual, com os melhores editores, com ilustrador, com coisa que custa mó grana para ser produzido. Então, é injusto. Até por isso que muitos professores, às vezes, passam meu conteúdo em sala de aula como um material de apoio. Então, o professor vai lá, ele dá uma aula, por exemplo, sobre ditadura militar, e aí no final ele passa como um material de auxílio: ó, assistam o vídeo aqui do Castanhari sobre ditadura, ou sobre Primeira Guerra, ou sobre Segunda Guerra. Então eu sinto que virou um material auxiliar muito valioso para professores, principalmente por conta da linguagem, em que os professores percebiam que eu conseguia me comunicar com aquela molecada. Isso é muito importante, porque não é para eu faço os vídeos justamente para eles prenderem a atenção o máximo possível. Ele tem que ter entretenimento para disfarçar a educação de entretenimento. Então o cara tá sim, recebendo, lições valiosas, um conhecimento valioso ali, engrandecedor, que vai ajudar ele a olhar até a vida de uma forma diferente. Eu sempre penso nos meus conteúdos dessa forma, mas tá escondido de entretenimento. Tem uma historinha ali que ele vai acompanhar, tem o início, meio e fim, tem todas as técnicas de roteiro que a gente usa para pegar o cara mesmo. Então, porque no final das contas é isso, não adianta nada eu querer ensinar algo se o cara não assistiu o vídeo até o final, se ele sair no meio, eu preciso conquistar esse cara. Então é um trabalho que eu faço que leva tempo, e que quando o professor passa em sala de aula, eu me sinto muito honrado, e é um privilégio, mas por favor, não compare. Não compara, não fala que o seu professor não conseguiu, é injusto, o seu professor não tem o tempo que eu tenho, o seu professor tem uma quantidade absurda de conteúdo que ele tem que passar num período muito curto. Então é muito triste quando eu leio esses comentários, mas eu entendo o que a pessoa quer dizer. Felipe, você começou sozinho, né, na sua casa, gravando esses vídeos. E o canal foi crescendo, crescendo. Hoje tem aí 14 milhões, mais de 14 milhões de seguidores. E você soube, durante esse período todo, e criando uma estrutura para que o canal pudesse Sim. crescer. Conta pra gente qual é essa estrutura que você conseguiu criar. Certo. Eu sempre, né, tentei ter uma estrutura que eu conseguisse gravar tudo sozinho, porque eu sinto também que faz parte da identidade do meu canal, faz parte do porque as pessoas gostam de mim. Elas também entendem que eu faço parte do conteúdo, de que eu vou lá, eu gravo sozinho, eu também escrevo os roteiros, eu faço supervisão de tudo. Então eu sinto que isso ajuda, né? Isso faz parte do que as pessoas querem consumir do meu conteúdo. Mas hoje em dia a gente tentou diminuir a equipe, porque a verdade é que o meu canal, ele tá há 11 anos no YouTube, e há 11 anos ele sofre para se manter, porque eu tenho uma dinâmica diferente da maioria dos canais, eu posto muito pouquinho. Meus vídeos demoram meses para sair. O problema é que, como eu demoro para fazer os vídeos, as minhas visualizações no final do mês automaticamente também são menores, meu rendimento é menor, meus vídeos têm muito problema de desmonetização. Então, às vezes eu fico meses fazendo um vídeo, anos, às vezes no do Japão fiquei 1 ano para fazer. Eu lembro um vídeo que eu tinha meu da Copa do Mundo, de 2 horas e meia, falando da história do Brasil nas Copas do Mundo.
E esse vídeo, ele ficou 4 meses no ar, ele levou 8 meses para ser produzido e a FIFA tirou. E pediu mó grana pra voltar ele pro ar, e eu não tinha esse dinheiro e o vídeo até hoje tá fora do ar. Eu não sou uma grande empresa, eu não sou uma grande produtora, eu sou um cara independente que, assim, a maior parte da grana que eu consigo é com anunciante, é com marcas que vêm em mim, e é o que faz o meu ganha-pão, porque o meu canal, o lucro do meu canal, ele é quase zero. Ele, tipo assim, eu vou dizer que ele é negativo até, porque o que custa para eu fazer o vídeo, ele não me gera em AdSense, que é o dinheiro que a gente recebe do YouTube. As pessoas acham, é um erro que muitos, assim, você é jornalista e você já fez uma matéria utilizando o Social Blade como fonte para dizer rendimento de YouTuber, desculpa, mas a sua fonte é muito ruim. O Social Blade, ele é um site que você vai lá, você coloca qualquer canal do YouTube e ele dá a média das visualizações, ele consegue fazer um tracking das visualizações do seu canal, você consegue saber quanto tem de inscrito, visualização nos meses, mas ele também coloca uma média de rendimento. Só que essa média de rendimento é ridícula. É tipo assim, aqui, ó, nossa média de rendimento do Castanheira é que ele ganha de $10 a 200 mil. É entre 10 dólares e 200 mil. Ele pode ganhar 15? Pode. Ele pode ganhar 200 mil? Pode. Qual que é o correto? Ninguém sabe. Aí os caras fazem matéria, quanto que o cara ganha, e usa de métrica o rendimento do Social Blade, que é bullshit, é mentiroso. Felipe, você tem ideia de quem é o teu público? Você tem os números, não é? Mas quem são as pessoas que acessam o seu canal com mais frequência? Nossa, é difícil, é muito variado o meu público, porque se eu pautar pelo que as pessoas vêm falar comigo no dia a dia, assim, é um público tão variado, porque tem pai que vem pedir vídeo para filho, tem filho que vem pedir vídeo para pai, tem pai que vem pedir vídeo pro pai dele, pro avô, sabe? Então, meu público é muito variado, porque tem gente mais velha que gosta dos vídeos de história, dos documentários de história, tem a galera mais nova que gosta dos vídeos das histórias da minha vida, tem a galera que gosta dos vídeos de ciência, tem o pessoal mais novo que viu o vídeo na escola, com o professor passando. Meu público, ele é muito variado. Eu não consigo, assim, tipo assim, o demográfico fala lá que eu tenho 55% de masculino, 45% feminino. Brasil, claro, maior parte do Brasil, mas eu não tenho como mensurar exatamente, até porque é isso, né? Por exemplo, quando um professor passa em sala de aulas, ele dá uma visualização na conta dele. Ou ele baixa o vídeo e nem dá visualização, e baixa o vídeo e leva para os alunos que assistem. E eu nem tenho esses dados, porque o professor baixou o vídeo e levou. Claro. Então, mais pessoas ali viram do que realmente está marcando no YouTube. Então, eu não tenho. O que eu sei é que, por exemplo, 60% das pessoas que assistem o meu canal não estão inscritas no meu canal. 60%? Eu tenho 14,6 milhões de inscritos no meu canal, só que 60% das pessoas que assistem não são esses 14 Não são ainda. inscritos, né? Estão inscritos. Então o que significa que mais gente ainda me conhece do que essas pessoas que estão inscritas, já que a maioria vê sem tá inscrito. Isso é um dado que eu fiquei pasmo, porque o YouTube me trouxe esse dado, eles fizeram uma análise do meu canal, e quando eu recebi esse dado, eles falaram, isso não é comum. Normalmente as pessoas, a porcentagem é um pouco menor, a sua porcentagem de não inscritos é muito grande. O que me diz, e nessa pesquisa estava falando que muita gente vê na televisão, sabe? Abre o aplicativo do YouTube, escreve meu nome e vê o vídeo. Não tá inscrita, não acompanha eu no Instagram, mas entra no YouTube e vê meus vídeos. É o que mais importa, para mim é o que mais importa. Continue vendo os meus vídeos. Ô, Felipe, você às vezes já foi chamado de nazista. Ô, louco, já. E já foi chamado de comunista. Como é que você consegue, assim, Como pode, né? transitar? Como pode eu ter sido chamado dos dois, né? É aquela coisa, né? Imagina. Como é que foi minha reação quando eu vi que tinha uma pessoa ali, né? Mas é claro, né? Uma pessoa chamou, aí essa pessoa, fazem matérias dessa pessoa e aí isso vira uma coisa muito maior. Mas foi uma pessoa lá, uns gato pingado lá. Mas depois eu até entendi o que foi.
O do nazista eu dou um pouco mais de crédito, juro por Deus, ainda do que o do comunista, mas tudo bem. Porque o do nazista tem a ver com o Holodomor. Não sei se você sabe a história do Holodomor, Não né? Que sei. foi da fome na Ucrânia, Ah, sim. que aconteceu, né? O do No tempo Holodomor. da União Soviética, né? Exatamente, na época do Stalin. Existe um debate, né, sobre essa questão do Holodomor entre os próprios historiadores, mas depois eu fui entender, de fato, o que aconteceu. E o termo Holodomor, ele é um termo que foi cunhado num jornal nazista. Ele é um termo de origem nazista. Então, o Holodomor, ele foi meio que... A palavra, ela foi criada para parecer com o Holocausto, para se aproximar de E Holocausto. foi uma fome Foi absurda, uma né? fome absurda, mas aí a grande discussão é se ela foi ou não causada de forma deliberada pelo governo da União Soviética. E é isso que existe essa super discussão, e aí quando você vai entender o termo Holodomor e como utilizam o Holodomor, e aí você vai ver, de fato, ele é um termo que foi cunhado num jornal nazista e que foi propagado, essa coisa do Holodomor, e o personagem que trouxe o Holodomor como sendo a fome que estava sendo causada na União Soviética, e as fotos que ele traz, que é o William Hirsch, né, que ele traz depois, que é as fotos todas da fome dos anos 20, se não me engano, dos anos 20, não é da fome que estava rolando lá no Holodomor, era de outra época, as fotos são falsas. Então, assim, tem várias questões aí que depois eu entendi. De verdade, eu entendi o que a galera que defendia muito, falou que me chamar de nazista é claro que é um exagero, mas o que eles estavam querendo dizer era isso, de que, pô, o Holodomor não foi causado pela União Soviética, isso daqui nasceu, a história do Holodomor é uma coisa mais tensa, nasceu no jornal nazista, e eu fui ver a história e entendi. E eu entendi depois, tá tudo certo, tá tudo beleza. No final do meu vídeo eu ainda falo que tem discordância, eu falo, ó, tem gente que fala que não foi causado pela União Soviética, pelo Stalin, existe uma discordância, e tá tudo bem, a galera vai se matar lá, os que defendem, os que não defendem, vão levar para outro lugar, vamos chamar de nazista. Isso é uma consequência de tratar de assuntos polêmicos. Você tem revisores, historiadores que revisam seus textos? Claro, e eu trago até, que eu lembro nessa época do vídeo do Holodomor, quando teve o meu vídeo da Ucrânia, que foi para explicar a guerra na Ucrânia, os próprios historiadores, que eram os consultores na época do canal, estavam se matando sobre o tema no WhatsApp ali no grupo, porque a gente estava debatendo sobre isso. E aí um historiador trazendo um ponto, o outro, foi aí que eu olhei e falei, nossa, isso vai me dar dor de cabeça. Se os historiadores aqui estão brigando, daí eu fui conversar, falou, cara, isso é uma coisa que não existe concordância ali e tal. Eu falei assim, putz, tá bom, então vamos deixar claro que não existe concordância, mas mesmo assim não adiantou. Mas a questão hoje em dia, eu sempre tive consultor no meu canal, sempre me preocupei muito com a informação, sempre teve consultoria de historiador, sabe, para as diversas áreas que a gente vai fazer vídeo, a gente sempre procura pesquisadores específicos. Então, se a gente vai falar de alguma coisa que é mais para buraco negro, pô, a gente precisa de um astrofísico para dar consultoria. A gente chama, a gente tem esses profissionais. É complicado, falar de história é complicado, porque vai ter pontos e lugares em que é visão. A história é contada por um lado, normalmente pelo lado do vencedor. E o lado do perdedor normalmente é ignorado. E é normalmente o lado mais triste e que mais precisa Sempre, ser né? olhado. Felipe, e os seus projetos atuais? Fala um pouco desse projeto Mundo Mistério. Mistério. O nome é ótimo. Foi difícil achar esse nome. Todos os outros nomes já tinham programas que existiam. Eu percebi que a coisa mais difícil de criar o nome de um programa é que você acha que você tem uma ideia genial, aí você vai no Google e você digita, já existe 3 programas com aquele nome. Ah, era tão bom! Mas foi Você sabe que eu escrevi um livro chamado Por um Fio. por um Foi um dos fio. primeiros livros que eu escrevi depois de Estação Carandiru. E é um livro que trata do contato com a morte, etc. E usei esse título, A Vida por um Fio. Quando o pessoal da Companhia das Letras baixou, tinha filme, tinha peça de... E foi um problema, né? Mas você falou, não, vai ser por um fio. Você bancou. Pois é. Então, eu não consegui bancar. Eu não banquei. Os que eu gostei, eu não banquei, porque não rolou. Mas foi um projeto muito legal, né? Que a Netflix entrou em contato comigo pra gente fazer essa série, né? Na verdade, foi um projeto que eu fui levar pra eles, uma animação que eu fui levar pra eles, e aí eles gostaram, e na época eles falaram, só que a animação é um projeto caro, você não quer fazer alguma coisa que é um pouco mais barata, aí eu mostrei meu projeto de ciência, eles gostaram,
e nasceu o Mundo Mistério, né, que foi uma tentativa de trazer o mundo de Bikman. Você deve lembrar do mundo de Bikman ou não? Não. Você não lembra? Acho que não é da sua época, né? O mundo de Bikman. Passava na TV Cultura, Drauzio. Ele era um programa americano que um ator chamado Paul Zalum, ele era um programa de ciência. Tinha um cara vestido de rato, que era um rato de Sei, laboratório. lembrei Ele era, vagamente. ele era um cientista com um jaleco verde, com um cabelão. E o programa dele era o mundo de Bikman, que ele ensinava ciência. Então era bem-vindo ao mundo de Bikman. E aí ele ensinava de um jeito simples ciência. E nossa, como eu era apaixonado pelo mundo de Bikman. Eu adorava, eu achava muito legal a forma com que ele explicava as coisas de um jeito simples e trazia animação. E eu falei assim, pô, eu queria fazer isso para a geração atual. E aí foi esse o projeto, foi basicamente essa a ideia. Eu quero fazer o mundo de Bikman na Netflix, só que com a minha persona, com o meu jeito, mas aí, claro, vamos trazer outros atores para ter essa coisa dos personagens. E foi muito legal, foi um projeto divertido demais de fazer. Tive um feedback fantástico, assim, muita gente assistiu. É muito legal que os pais assistiram com os filhos, que era uma coisa que eu queria muito, que era colocar, tipo, o pai e o filho para assistir um conteúdo que rolasse uma conversão ali, sabe? E aconteceu muito isso, muito feedback de pai assistindo com os filhos. Então foi um projeto muito, muito, muito legal. E como você vê, você acha que isso tem continuidade, o que é muito difícil tocar para frente? Então, a segunda temporada aí depende da Netflix. A gente sabe que os streams estão passando por um período conturbado, né? Então houve desmontes né, da própria Netflix no Brasil, de várias séries canceladas, várias coisas acontecendo. Então, eu acho que isso impacta também, mas tá na mão deles, né? A gente nunca se sabe. Então, às vezes pode do nada, eles não, vamos fazer. Então, a gente sabe que o resultado foi bom. A série ficou acho que 2 semanas em alta deles lá, no top 10 da Netflix, das mais assistidas. Então eu sei que muita gente, se eles não liberam um número, eu não faço a menor ideia. Mas eu adoraria fazer uma segunda temporada aí, então tá na mão deles, né. E aí deixa com eles. Você, eu há muitos anos fazendo informação, trabalhando na área de informação em saúde. E para mim, o que mais me instiga é como você pega a informação técnica e transforma numa linguagem que as pessoas entendam. Agora, essa linguagem, quando você fala na televisão, ou no teu caso, no teu canal e tudo, você não sabe quem está do outro lado. Você tem do outro lado gente sem nenhuma formação, algumas pessoas analfabetas ou que estudaram muito pouco, e ao mesmo tempo gente letrada, que está vendo aquilo. Então você não pode tornar a tua linguagem tão simplificada a ponto de virar simplória, porque isso vai ofender aqueles que são mais cultos e vão dizer, o Felipe, olha cada besteira que ele fala. Não Né? pode ser raso, né. Como é que você encontra, o que você procura nessa linguagem que atinge a todos de uma forma simples, mas a gente só chega à simplicidade através de um mecanismo intelectual altamente sofisticado, não é? Drauzio, eu vou dizer que eu acho sinceramente, você está fazendo essa pergunta para mim, mas você seria um cara bom para responder também, porque eu sempre achei que você traz muito isso no seu trabalho, de falar de saúde, mas com uma linguagem acessível para o público. Então eu acho isso tem um valor, porque eu sempre entendi, as pessoas não percebem muito, mas existe uma barreira intelectual no conhecimento. Não é só porque a gente tem acesso ao conhecimento que as pessoas vão conseguir acessá-lo. Tipo, você pode entrar na internet e ler um artigo acadêmico. Você vai entender? Qualquer pessoa vai entender? Não. Então, essa barreira intelectual do conteúdo, ela é uma barreira invisível, mas que existe. E que eu sempre tentei, ao máximo, ultrapassar ela, derrubar essa barreira. Que é. E assim, são coisas simples. Na verdade, eu não acho que é tão complicado, tão complexo quanto as pessoas imaginam. Mas tem coisas que você consegue colocar, que você consegue fazer, que fazem toda a diferença. Uma que eu gosto, uma coisa que eu acho importante, gosto de falar, não pressuponha que a pessoa sabe algo. Então,
por exemplo, se você está fazendo um vídeo de história e você vai falar do Tratado de Versalhes, você não pode pressupor que as pessoas sabem o que é o Tratado de Versalhes. Se você está fazendo um vídeo de história e você está falando da Segunda Guerra Mundial e você está querendo explicar que é a consequência da Primeira Guerra Mundial e você não vai falar o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, você já perdeu o cara. Porque o cara que não sabe o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, ele já não tem a base do conhecimento que ele precisava para entender todo o resto que você vai falar. Então, isso é muito, muito importante, assim. Quando eu vou explicar um conteúdo, eu parto do básico. Tipo assim, eu não vou começar a explicar esse conteúdo se eu acho que tem alguma coisa ali que precisou ser explicada antes. Então, você tem que passar por todas essas etapas de ir explicando cada coisa para conseguir explicar a próxima, que vai dar sentido para outra, que vai fazer a conexão. Então, isso é importante. Outra coisa, o ser humano, ele trabalha muito na hora que ele vai aprender, é muito mais fácil aprender quando você já parte de uma base de conhecimento inicial. Uma base nem que seja mínima. O que isso significa? Analogias. Nossa, como uma analogia funciona? Então, eu vou dar um exemplo prático. Quando eu fiz o vídeo da guerra na Síria, a gente demorou muito para conseguir pensar na estrutura do roteiro, porque estava muito difícil explicar a guerra na Síria. Porque é um conflito muito complexo, sabe? Um conflito geopolítico que envolve várias nações, que tem vários motivos, várias questões. E aí eu tava derrapando, até que veio a coisa da escola. Eu falei assim, por que a gente não explica a guerra na Síria como se fosse um conflito acontecendo numa escola? Todo mundo foi pra escola, todo mundo sabe o que é um diretor, todo mundo sabe que na escola tem as turminhas, tem as patricinhas, tem a galera do fundão, então a gente entende a dinâmica da escola. Então quando você faz uma analogia utilizando escola, que é uma coisa que todo mundo conhece, fica muito mais fácil do cara entender toda a linha de raciocínio que eu estou tentando criar no vídeo. Então, chega no final do vídeo, esse é um vídeo que eu gosto de dar de exemplo, porque é um vídeo que eu sei que funcionou muito bem. Que é um vídeo que só no YouTube ele tem mais de 10 milhões de acessos, no Facebook ele tem mais de 25 milhões de acessos, então eu sei que atingiu muita gente. Então, eu sempre olhei para esses cases com muita calma para entender o que fez o vídeo funcionar. Para entender, tipo, beleza, ele ultrapassou a barreira da informação. Por quê? Aí no vídeo da guerra na Síria, foi a analogia com a escola. Então, todas essas coisinhas que você vai adicionando no conteúdo, elas vão ajudando a pessoa a entender melhor. E aí, auxílio visual pra caramba. Eu nunca falo de um país, de uma região, achando que a pessoa sabe onde essa região fica. Tô falando do Afeganistão. Ah, o cara sabe, o cara teve aula de geografia, ele sabe onde fica. Não, ele não faz a menor ideia onde fica o Afeganistão. Ele não faz a menor ideia que existe a Eurásia, ele acha que só existe a Ásia ou a Europa, ele não sabe que existe a Eurásia. As pessoas não sabem. Então, quando você pressupõe que as pessoas sabem uma coisa e você não explica aquilo, você já perde uma parte da audiência. Esse é o meu segredo. Eu não acho que é muito complicado, eu acho que são coisas simples que você vai adicionando e que, quando junta tudo, facilita muito para as pessoas entenderem. Você estava falando, eu estava pensando aqui comigo que eu sempre achava os médicos, quando falavam na televisão, tudo, falavam de um jeito muito complicado, imaginando que o espectador estava entendendo a linguagem que eles utilizavam, né? Você usa muita analogia, Drauzio. Pois é, Você é uma inspiração para mim. Não, imagina. Porque eu que é sempre isso? vi você usando muita analogia para explicar as coisas. Porque é o jeito, você tem que partir do princípio que você falou mesmo, que a pessoa não sabe aquilo, ela tem que aprender. E a tua obrigação é fazer de uma forma que ela entenda, mas sem que aquele que tem informação, etc. Não, eu acho que você está fazendo... Tem que ter profundidade. Então você começa com o básico, mas você vai adicionando profundidade, você vai adicionando conteúdo, vai se aprofundando, mas de uma forma simples. Dá para se aprofundar, mas com a linguagem sendo simples. E aí o cara que é intelectual, ele tá preso também pela narrativa, ele tá preso pela trilha sonora, ele tá preso pela história que eu tô contando, pelos inserts visuais, pelo estúdio que é bonito, pela qualidade de áudio. Tudo que eu utilizo no meu vídeo é para prender a atenção do cara. É tudo técnica. E como é que você vê
daqui para frente? Você é menino ainda, tem muitos anos de vida. É. Nossa, é uma pergunta complicada, né? Eu tenho muitos sonhos aí, né? Eu sei que eu já conquistei muita coisa, mas pra mim parece que eu não conquistei nada. É muito estranho, tipo, eu vejo valor no que foi conquistado, no que existe no meu canal, na quantidade de pessoas que eu já atingi, mas eu ainda, dentro de mim, eu sinto que ainda falta muito, que eu ainda preciso conquistar muita coisa. Eu não consigo ignorar muito o meu background aí com a parte de animação, de 3D, e eu tenho um sonho que sempre foi fazer um desenho animado, ter um desenho animado meu que seja conhecido no mundo e que as pessoas saibam que é do Brasil e que tenha um DNA brasileiro, mas que ainda assim, porque assim, eu entendo entretenimento como uma coisa multicultural. Então, quando você vai fazer entretenimento, você quer que ele seja consumido pelo maior número de pessoas, você precisa entender que existem culturas diferentes e que cada cultura vai absorver as coisas de uma forma. Então, eu queria trazer a coisa da cultura brasileira, mas de um jeito que ainda assim o cara lá nos Estados Unidos, o cara na Europa conseguisse assistir também e gostar. E isso é complicadíssimo. Como chega nessa fórmula precisa, onde você põe DNA, põe a sua cultura, mas ainda ele se passa, o desenho ele tem aquele dia a dia dele. Você pega os desenhos mais famosos e entende como eles funcionam, os Simpsons, pega o Rick and Morty, você pega South Park. Existe algo ali que as sociedades conseguem visualizar na dinâmica da família, de como aquilo acontece. Isso precisa existir num desenho. Então eu estou estudando muito isso, estou estudando roteiro, estudando narrativa, storytelling. Eu estou há anos estudando isso, desenvolvendo personagens para o meu desenho, mas eu ainda tô escrevendo o piloto ainda. Eu já está tomando forma, mas é isso. Quando estiver pronto eu vou mostrar para as pessoas, nossa, porque você vai saber quando estiver pronto, porque eu vou encher Vou o querer saco de ver, todo claro. mundo. Nossa, porque está sendo o projeto da minha vida. Então, quando ficar pronto, eu vou mostrar para todo mundo, eu vou encher o saco de todo mundo para ver, que eu quero Olha, que a galera assista. gostei muito de conversar com você e de aprender com você, Felipe. Ah, imagina, Parabéns, eu viu? queria ouvir mais. Eu sei que é uma entrevista, que você está fazendo as perguntas para mim que eu tenho que responder, mas eu queria um dia fazer um projeto de entrevista no meu canal. Acho que ainda um dia eu vou fazer, e você é um cara que eu queria muito convidar. Você tem tanta história. Eu me sinto mal dando uma entrevista para você, Imagina você. porque você é um cara que as pessoas têm muito que ouvir, você tem muita história assim para contar, muita vivência que tem um valor muito grande, né? A diferença são os anos de vida, né? Oh, mas isso faz uma diferença tão absurda, né, Drauzio? Acho que Depende, viu? pra- Depende muito. um sábio já falou, né, que com o tempo também dá para acumular burrice. Aliás, acho que a regra. Como é que é? Tem um tweet muito bom, né, do rapaz do Choque de Cultura, né, que ele fala, né, tem que acabar o estereótipo de velho sábio, porque com o tempo dá pra acumular burrice também. Esse tweet é maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado você, um prazer, espero que vocês tenham gostado aí, uma honra estar aqui. Se você gostou dessa entrevista com o Felipe, ative as notificações, siga o nosso canal, você vai ser avisado das próximas entrevistas. Foi um prazer estar aqui com o Felipe e um prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigado. Posso pedir para a galera não esquecer de deixar o like, de compartilhar e de se inscrever no canal, porque é importante, e se você não fala, as pessoas esquecem. Então deixe seu like, se inscreva no canal aqui do Drauzio para não perder nenhum vídeo. É isso? É isso, produção? Eu posso fazer essa intromissão? E olha, e você que assiste ao canal do Felipe e não ativa a notificação, vai lá. Você que faz parte dos 60% que não está inscrito no meu canal, não faça o que nem vocês fazem com o meu canal. Se inscreva no Drauzio aqui, clica no botãozinho de se inscrever para não perder quando sair toda entrevistas novas, né? Que legal. Obrigado, Drauzio. Obrigado, Felipe. Prazer, querido. Obrigado a todos.